Voltamos com Cidadania em Debate pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o Coletivo Laboral Multicultural de Experimentações e Intervenções Artísticas, o Colmeia, que começa nesse próximo final de semana no Teatro Carlos Gomes. Para falar sobre o evento, os nossos convidados são o coordenador cultural do Teatro Carlos Gomes, Rodrigo Dalmolin, e o moderador do grupo de trabalho de culinária, Bruno Lopes. Vou começar aqui a nossa conversa de novo com o Dalmolin e pedir para o Dalmolin explicar, frente a todas essas atrações, durante esses 2 dias, 216 atrações, como que se organiza isso lá no Teatro Carlos Gomes? Afinal de contas, atrações em diversas áreas, como que se organiza tudo isso lá no Teatro Carlos Gomes e como o público pode tentar se achar ali nas atrações? A ideia é que as pessoas possam ter diversas atrações em qualquer horário que elas cheguem. Nós percebemos por uma pesquisa que nós fizemos no ano passado, o comportamento do público ele fica entre 3 e 4 horas no evento. Então nós organizamos favos de programação. Das 10 da manhã às 13 horas tem um universo de atrações. Das 13 até as 17, outro universo de atrações. E quando eu digo universo de atrações, a gente dialogou com os grupos de trabalho das diversas áreas que se pensassem diversidade de gêneros em cada grupo de trabalho. Para que o público, quando chega nesse horário da manhã, ele tenha um espetáculo de teatro, uma apresentação de música, uma ação de hip hop, de literatura, de oficina, pelo menos uma ação de cada grupo de trabalho para dar essa diversidade. É claro que quando a gente pensa 200 atrações em 2 dias, é um universo muito grande. Nem todas as atrações elas são de palco e requerem um horário. Nós temos 50 artistas visuais, então eles estarão lá expostos durante toda a programação. Ou mesmo o artesanato e o pessoal da culinária vai estar lá exposto no decorrer deste período. Mas tem muitas apresentações com um horário marcado. A gente sugere ao público que olhe a programação com antecedência, até para poder programar o que quer assistir, porque não haverá como ver tudo. Tem momentos que a gente tem 7 programações simultâneas acontecendo. Então, a disponibilidade da programação já está no Facebook Coletivo Colmeia. Você tem a disponibilidade lá de localizar tanto a Carta Colmeia, que é um documento que dá um conceito do que é o Colmeia, a programação numa grade geral e também tem diversas... São álbuns dentro do próprio Facebook que tem referente a cada uma das apresentações, um pouco do histórico e algumas fotos de cada apresentação. Aqueles que não têm acesso ao Facebook, à rede social, têm condições de fazer uma pesquisa no Google Coletivo Colmeia, ISSU, que é um portal de revistas online. Lá nós também temos publicado a programação, a Carta Colmeia, os cartazes e o universo de parceiros que viabilizam isto. A gente sugere o pessoal dê uma olhada antes e se programem até para poder saber em que horário, que atração eu vou estar podendo curtir. Ele acaba indo naquilo que gosta, né? Isso. O Bruno que é o responsável pelo GT, o grupo de trabalho de culinária, eu gostaria de saber, além da exposição lá e da venda dos alimentos, qual outra atividade esse grupo propõe nesses 2 dias de atividade no Colmeia? Então, Carlos, a gente está com uma proposta, a gente não chegou a idealizar basicamente uma oficina, né, como os outros GTs, mas a gente está com uma proposta de fazer uma roda de conversa entre as pessoas para justamente trazer para o diálogo essas correntes filosóficas de alimentação, assim, né, que acabam sendo coisas bem constantes, agora cada vez mais recorrentes, né, que é o vegetarianismo, o veganismo, a alimentação viva, a própria alimentação orgânica, né, que é algo bem importante para a gente discutir, assim, que a gente é um dos países que mais consome agrotóxico no mundo, assim, o Brasil é altos índices de agrotóxico em todos os alimentos que a gente consome, então são coisas que a gente tem que trazer para o diálogo também, para conversar, para a gente pensar no dia a dia o que a gente está consumindo, quais são os impactos da nossa alimentação também, né, no dia a dia, assim. Então, essa é a nossa proposta, assim, acho que provavelmente vai ser no domingo à tarde a nossa proposta, a gente vai reunir um pessoal numa área, vão ter alguns puffs lá e tal, próximo da nossa praça de alimentação lá, e a nossa ideia é justamente chamar as pessoas para esse diálogo, assim, para poder trazer esses temas e conversar um pouco a respeito, saber a opinião das pessoas, fazer essa troca, né? Então, essa é a nossa proposta enquanto grupo de trabalho ali, foi o que a gente definiu fazer, assim, para poder... E, né, conscientizar as pessoas também, de trazer isso à tona, para que as pessoas, pelo menos, reflitam a respeito, assim, né? Bruno, vamos em algumas particularidades aqui. Só a título de curiosidade, você começa a se interessar por culinária em que momento?
Olha, eu sempre tive bastante referência na minha casa, assim, minha mãe sempre cozinhou muito bem, né, ela tem o dom, assim, também de fazer comidas muito gostosas e tal, só que o vegetarianismo mesmo, e o consumo, né, não consumir carne, começou quando eu fui morar sozinho, assim, que daí eu comecei a me permitir outras experimentações, assim, né, então eu comecei a experimentar outras coisas, buscar outros temperos e, né, opções de vegetais e tal, então foi a partir desse momento que eu comecei a experimentar isso, foi se tornando um gosto, assim, né, mesmo, de a cada dia querer fazer uma coisa diferente e até que chegou o momento de eu ver isso como uma possibilidade de trabalho também, né, de estar trabalhando com isso, né, em eventos, em outros, né, porque é uma demanda sempre presente, assim, né, como você falou antes, né, a maioria dos eventos sempre tem alguém comercializando algum tipo de alimento, as pessoas vão ao local, né, se já tiver no evento fica muito mais fácil, né, não precisa se deslocar para outro local para ter que comer alguma coisa, então foi basicamente isso, assim, agora eu estou cada vez mais me fortalecendo nisso, né, pretendo começar a trabalhar realmente mais com alimentação mesmo, que é algo que me faz bem, que eu gosto de fazer, assim, e poder fortalecer esses movimentos que eu acredito, assim, né, poder trazer esses diálogos, né, sobre alimentação, sobre, né, para de uma certa forma estar contribuindo para a saúde do, né. E você que pesquisa, você que busca as informações, Sim, é muito de elaboração testando receita. dos pratos, como se faz, tá, isso é tudo muito com testando você. receita em casa, né, pega receitas com amigos, às vezes procura uma coisa na internet, vai adaptando, né, dá para colocar algum outro tempero, alguma outra coisa, então tu vai montando, né, vai criando, ele é um processo artístico também, né, tu vai... E é basicamente isso, a minha trajetória, assim, né, mais as experimentações diárias, né, de... É legal. Deixa eu voltar aqui com o Dalmolin. O Dalmo, ele vem aqui com uma certa frequência no Cidadania, a gente conversa bastante sobre a questão cultural, mas eu acho que tem um ponto aqui bem interessante que a gente poderia tratar. Primeiro, o Teatro Carlos Gomes, ele abriu um espaço para os artistas de Blumenau e esses artistas eles montam uma atividade, um evento como é o Colmeia, e a gente sabe que o teatro sempre teve este olhar externo, que era uma coisa mais conservadora e tal. Como que se quebra esse olhar e se faz um evento que já não é mais alternativo, mas é um evento que quebra paradigmas? Como que se faz isso, Dal? Boa pergunta. O teatro é uma sociedade tradicional, ele tem 155 anos, ele nasce junto praticamente com a colônia Blumenau. Mas ele tem, ao mesmo tempo que ele é uma entidade muito antiga, quando eles construíram a primeira sede do teatro em 1880, a colônia não tinha 1000 colonos. E na cidade, nos jornais, você encontra, eles disseram, isso é uma ideia maluca. Como que vocês vão fazer um teatro numa cidade tão pequena? É da natureza do artista ter ideias revolucionárias, malucas, inovadoras. Mesmo sendo uma entidade ancestral e antiga, é um espaço de arte. Então a gente converge nessas duas correntes. Ser ancestral, ser antigo, ser tradicional, está no coração da cidade, ser um prédio austero e que representa toda uma tradição cultural, mas que a cultura tem por natureza essa coisa da revolução, das mudanças, das transformações. A proposta chega para o teatro num momento, há 4 anos atrás, em que a gente tinha um cenário cultural onde os artistas procuravam espaços para poder se expressar. E trouxeram para o teatro uma proposta de realizar um final de semana de artes. O teatro indica que tem interesse, a diretoria do teatro, através do Ricardo Stodi, que é o presidente, diz, vamos fazer, mas a gente quer fazer todos os anos, com o Teatro Carlos Gomes sendo co-realizador em parceria com os artistas e de forma em que os artistas oferecendo gratuidade das suas atrações, o teatro cede as suas dependências. E ali nasce uma ação que, num primeiro momento, a gente teve que adaptar bastante coisa, porque o teatro não estava habituado com esse frisson, com essa energia intensa que vinha dessa classe cultural. E a classe cultural também não tinha tanto afeto, tanto carinho com o teatro como ela tem hoje. Eu acho que a gente teve uma conquista muito bacana, amadureceu muito a relação da instituição com a classe cultural e hoje nós temos um resultado do Colmeia enquanto um movimento muito fortalecido e é muito bacana rever muitos dos integrantes do Colmeia frequentando a sala de espetáculo no dia a dia, no decorrer do ano. Acho que foi um exercício muito saudável de aproximação de uma instituição ancestral com os artistas que fazem parte do DNA daquela casa, que ela nasce no fomento à cultura e, ao mesmo tempo, um grande espaço de fruição e experimentação.
A gente tem diversos grupos de trabalho que vão crescendo a cada ano. Esse ano a gente tem a culinária com novidade, a gente tem o GT de oficinas, que nasceu muito tímido, mas ele se reforça hoje com 11 ações de workshops em diversas linguagens. A gente tem um sarau de literatura, a gente tem um sarau LGBT do Grupo Liberdade, que vai discutir as questões de gênero. A gente tem uma série de desdobramentos dentro do movimento Colmeia que fazem a cultura pulsante dentro daquele prédio histórico. O teatro não é um museu, ele é um centro de cultura vivo, ele traz uma ancestralidade, mas ele precisa ter essa conexão com o contemporâneo, com essas linguagens. Eu acho que a gente está num caminho bem feliz de ter conquistado essa relação teatro clássico cultural, e acho que a gente vai ter assim algumas décadas aí pela frente desse movimento, até porque os artistas tomaram para si a organização e que isso é muito legal. A gente está tendo uma autonomia muito bacana dentro dos grupos de trabalho, nas tomadas de decisão, no que é mais apropriado, como que a gente vai organizar esse programa. A gente, enquanto equipe de trabalho que coopera com a organização, dá muita liberdade para os GTs e eles vão tomando as decisões de forma rizomática, de forma orgânica. E isso faz com que o programa ele tenha muita firmeza de se manter. Ele amadurece, ele cresce muito por conta disso. A gente está com 24 parceiros institucionais, a Universidade Regional de Blumenau é uma delas, que acreditam na ideia. Porque é muito, não vou te dizer que é fácil buscar parceria, porque sempre requer uma dedicação do empresariado, mas a ideia é muito bacana. Porque são artistas, é uma instituição bem querida pela cidade, que é o teatro, oferecendo gratuidade de dezenas de atrações, centenas de atrações à comunidade. Então não há como não estar junto. A gente tem sonorização, iluminação, cenografia, alimentação, uma série de suportes que vão dar apoio agregados ali, né? E viabilizar com que esse programa aconteça de uma forma plena e que continue em 2015, 2016 e assim sucessivamente. Dalmo e Bruno, quero agradecer a presença de vocês aqui. O Cidadania em Debate é parceiro do Colmeia. A gente entende, o Cidadania entende que é uma atividade cultural importante, não só para Blumenau e região, e, portanto, a gente abraça essa causa. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado ao público, estejam presentes, vai ser um prazer recebê-los lá. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, e eu quero agradecer mais uma vez as presenças de Rodrigo Dalmolin e Bruno Lopes, que falaram sobre o Colmeia, evento que se realiza neste próximo final de semana no Teatro Carlos Gomes. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.